Apóstolos, capítulo 16. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas. Lucas, o médico amado, assim era o seu apelido. Lucas acompanhava a comitiva do apóstolo Paulo, e conforme ele ia acompanhando a comitiva, ele ia anotando, ele ia escrevendo, ele ia observando os relatos, as narrativas, etc. E hoje então temos o livro de Atos dos Apóstolos, por causa da dedicação e da inspiração divina que veio sobre Lucas enquanto acompanhava Paulo nas suas viagens. Lucas capítulo 16, versículos 24 a 34. Aliás, vamos ler um pouco antes. Podemos começar no versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19, indo até o 34. Diz assim o texto: vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os, os pretores disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os agarrasse, que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra, sendo repartida como pão vivo nesta noite, venha trazer alimento às nossas vidas. Que a tua palavra seja também derramada como bálsamo em nossas mentes, corações. Que a tua palavra também nos prepare, Senhor, para a vida, não só para a semana que está entrando, mas para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano. Que sejamos, ó Deus, inspirados por ela, desafiados por ela, sejamos, ó Deus, confrontados por ela. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Em qualquer cultura, a música é a expressão de festividade, de alegria, de encorajamento, de contentamento. Mas estranhamente nesse texto nós encontramos humilhação, dor, açoites, regados com música, e música alegre e oração.
Isso me faz lembrar do que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia: somente um cristão, verdadeiramente cristão, consegue cantar nas adversidades. Quando vamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, antes do Mar Vermelho murmuraram a Deus. Antes do Mar Vermelho, vendo o mar, reclamaram de Moisés, reclamaram da saída do Egito. Alguns quiseram voltar para o Egito. E depois de visto o milagre, passarem pelo mar a pés enxutos, depois o mar se fechar sobre o exército de Faraó, diz a Bíblia que aí então eles cantam, festejam, se alegram, tocam seus instrumentos, compõem para adorar a Deus. Mas é fácil adorar quando o problema já se foi. É fácil adorar quando as soluções que esperávamos já vieram. É fácil cantar quando a oração já foi respondida do jeito que esperávamos. O problema é adorar enquanto a enfermidade está lá. Ou então cantar enquanto a dor do luto ainda é latejante. Ou então servir a Deus abundantemente, louvar a Deus com lágrimas nos olhos. E quando vamos para este texto da Bíblia lido, nós encontramos esses dois homens missionários, Paulo o apóstolo e Silas seu companheiro. Porque pregaram o Evangelho, porque anunciaram Cristo em Filipos, ou em algumas traduções, Filipe, o nome da cidade. Foram presos como agitadores. A sentença que lhes pesava era essa: agitaram a cidade com um evangelho diferente do nosso. Agitaram a cidade, sendo eles judeus, com uma religião diferente da nossa, dos romanos. E aí foram lançados na prisão. Diz a Bíblia, prisão inferior. Em outras palavras, existia uma prisão mais branda, mas existia a prisão inferior, onde os presos mais perigosos eram lançados. Era um cubículo por baixo do solo, por baixo do piso, e ali ficavam os presos piores, mais perigosos. E como forma de amedrontar a sociedade, para que ninguém formasse motim, para que os presos também não se rebelassem, os presos eram lançados lá, e antes de serem lançados eram açoitados, de forma que ficavam amedrontados, ficavam com o corpo todo dilacerado, a pele toda cheia de vergões. Eram assim as prisões da Ásia Menor. Açoites, os açoites com tiras de couro, e essas tiras de couro tinham pequenas bolinhas de metal na ponta, ou pequenas pedrinhas, de forma que batia na pele, ficavam os vergões, não sangrava, mas ficava a pele toda inchada, toda avermelhada. Colocaram Paulo e Silas no tronco, de forma que eles assentaram e os pés ficaram estendidos. Imagine como ficar nessa posição por muito tempo. Como ficaria a coluna vertebral de alguém? Como ficaria as nossas costas assentados nessa posição durante uma noite inteira, durante um dia inteiro, ou durante alguns dias? E provavelmente, quando o preso era solto do tronco, sua coluna vertebral já estava em frangalhos. Pois bem, nessa situação, Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus. Nessa circunstância, eles estavam orando a Deus, e de repente acontece um terremoto. Meia-noite, por volta da meia-noite, diz a Bíblia, um terremoto na cidade, um terremoto que as portas da prisão se abrem, e o carcereiro vem, desesperado. Ele é responsável por aqueles presos. As prisões eram terceirizadas,
Então, se um preso fugisse, era responsabilidade do carcereiro. O carcereiro cuidava da ordem da prisão e ganhava por isso. Era um serviço não do Estado, mas alguém que prestava esse serviço para o Estado. Só que, se o preso fugisse, o prejuízo que lhe causaria pesava sobre o carcereiro. E o carcereiro veio desesperado olhar o que aconteceu, se todos estavam lá. Já veio preparado, inclusive, para tirar a sua vida, imaginando o tamanho do prejuízo que ele teria com todos os presos fugindo. Provavelmente a sua vida profissional e a sua vida estaria em maus lençóis. Pois bem, estavam todos lá. Paulo e Silas disseram: não faça mal nenhum, todos estamos aqui. E aí o carcereiro crê no Senhor Jesus, vai para a sua casa, leva Paulo e Silas, lhes pregam. Durante a madrugada acontece um discipulado. O carcereiro lava os vergões de Paulo, Silas, cuida deles. Aquela família se converte a Cristo. E junto também com a família de Lídia, outra pessoa que havia encontrado Cristo por aqueles dias, começam a igreja na cidade de Filipos. Pois bem, esse episódio nos ensina algumas possibilidades, nos aponta algumas possibilidades. A primeira delas é que as canções de louvor nas meia-noites da vida nos dão a oportunidade para testemunhar de Cristo. Paulo e Silas tinham motivos para murmurarem, ou tinham motivos para se calarem, mas eles cantam, eles adoram, eles louvam, eles oram durante a noite, com dores no corpo, humilhados, presos injustamente, eles estão cantando. Eles tinham motivos de sobra para se calarem ou até para murmurarem, mas eles cantam salmos de louvor a Deus. E a Bíblia diz: os presos escutavam. E é interessante que a palavra que aparece aqui no original quer dizer escutar, mas não apenas ouvir, escutar e processar o que está ouvindo. Escutar, ouvir e entender o que está ouvindo. É essa a ideia que o texto nos dá. Paulo e Silas promoveram um verdadeiro culto evangelístico dentro da prisão. Paulo e Silas promoveram um culto de adoração a Deus nas piores circunstâncias. Em meio ao sofrimento, nós somos chamados para testemunhar de Cristo, através da resiliência, através da paciência, através da abnegação, através da nossa submissão à vontade absoluta de Deus. Gosto muito do título do livro de Rubem Alves, Ostras Felizes Não Fazem Pérolas. Ele relaciona o sofrimento humano a produzir alguma coisa de bom. Alguma coisa de bom pode sair quando você está sofrendo. E isso, apesar de ser um livro secular da literatura do cotidiano, há um princípio bíblico aqui, de que nada na vida do cristão pode ser desperdiçado, inclusive o sofrimento. Sofrimento pode ser a oportunidade para você fechar seu coração, ou pode ser a oportunidade para você também testemunhar de Cristo. Isso me lembra de uma irmã que na minha infância passei a infância e adolescência em amizade com os filhos. Hoje são adultos, servem a Deus, mas interessante, ela por vezes ficava doente, muito doente, e quando ia para o hospital, sempre depois de passar alguns dias no hospital, ela voltava testemunhando do que Deus fez no hospital,
de que lá no hospital ela pôde orar por uma pessoa assim, ela pôde orar para que alguém entregasse a vida para Jesus Cristo. Lá no hospital ela pôde testemunhar para alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. Lá no hospital ela pôde orar por alguém, alguém ser curado. E é interessante que a cada vez que a irmã Vicentina ia para o hospital, nós já sabíamos, alguma coisa Deus vai fazer na vida dela lá. Alguma coisa de bom vai acontecer quando ela estiver lá. Não que a gente queria que ela estivesse, não. Nós preferimos que Deus nos use na saúde. É o que nós preferimos. Preferimos que Deus nos use quando está tudo bem. Mas em alguns momentos, Deus vai nos usar em meio ao sofrimento. Esse é uma primeira possibilidade. Mas também, uma segunda possibilidade é que as canções de louvor nas meia-noites da vida nos fazem triunfar sobre as adversidades. A adversidade é uma encruzilhada na qual uns colocam o pé na estrada da frustração, da decepção, enquanto outros colocam o pé e avançam pelo caminho da vitória. Para Paulo e Silas, as adversidades eram aliadas da alma, não eram contrariedades. As adversidades eram aliadas da fé, eram aliadas da missão, eram aliadas do evangelho. Há quem desanima no meio das dificuldades da vida, há quem amarga o coração em meio às tribulações. Existe quem blasfema de Deus nas noites escuras da vida. E deixe-me fazer um parênteses aqui. Satanás, mais do que ninguém, quer colocar no ouvido de crentes que estão passando por sofrimento esta mensagem de que Deus está sendo injusto com você que está sofrendo. Veja bem, o grande trabalho exaustivo de Satanás ao longo da história, ao longo de todas as páginas da Bíblia Sagrada, não é tentar provar para você que Deus não existe. Aliás, o ateísmo está fora de moda. O último ateu, verdadeiramente ateu, que defendeu sistematicamente suas ideias, já morreu há uns 45 anos atrás, Jean-Paul Sartre. Mas Satanás quer dizer o seguinte, veja a sutileza dele. Desde o Éden, desde o começo até o final, na tentação de Cristo inclusive, ele quer dizer o seguinte: Deus existe, Ele é Deus, Ele é soberano. Não resta dúvida, mas Ele está sendo injusto com você. Você serve a Deus e está aí sofrendo. Você ora ao Senhor e está aí enfermo. Ele vai questionar a justiça de Deus. E esse texto bíblico nos leva a entender que no meio das tribulações da vida, nós podemos adorar a Deus, ao invés de abrir nossos ouvidos para ouvir Satanás dizer, é a injustiça de Deus. O mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro. O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. O mesmo martelo que estilhaça o vidro forja o aço. O mesmo vento que amedronta o pardal faz a águia alçar as maiores alturas. Da mesma forma, o mesmo sofrimento que faz alguém sair dos caminhos de Deus, desistir de Deus, blasfemar contra Deus, fechar o coração, pode também levar alguém a se humilhar na presença de Deus, andar mais de perto com Deus, orar mais, buscar a Deus, ser mais flexível. Cabe a você escolher qual a rota no meio do sofrimento. Cabe a nós escolhermos qual desses dois caminhos em meio a esta bifurcação. Uma terceira possibilidade.
As canções de louvor nas meia-noites da vida nos mostram que é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nas regiões celestes. Paulo e Silas estão, como eu falei, na prisão inferior, numa masmorra. E as prisões inferiores eram lugares mal cheirosos, eram lugares em que, se o inverno chegasse e o preso estivesse lá, a grande chance era de morrer durante o inverno ou contrair uma tuberculose. Eram sujas, eram infectadas. Uma vez por dia descia um baldinho por uma corda e ali naquele balde o preso fazia as suas necessidades e trocava-se uma vez por dia. Era o que representava o vaso sanitário daquelas prisões. E no meio disso, dessa humilhação toda, Paulo e Silas estavam com os pés no tronco, mas o coração em Cristo. Estavam humilhados, mas espiritualmente honrados, espiritualmente estavam nas regiões celestiais através da adoração a Deus. Nunca esqueça, parece um paradoxo, mesmo as circunstâncias mais sôfregas, tenebrosas da vida, com Cristo são a antessala do céu. Ao passo que os lugares mais paradisíacos, as melhores circunstâncias da vida, sem Deus, pode se tornar a antessala do inferno. Eu quero dizer com isso que, independente de você estar vivendo os melhores momentos da vida, do cotidiano, da saúde, ou estar enfrentando as maiores turbulências da vida, continue a adorar. A tua adoração não depende disso. Você está tocando o céu com a adoração, está tocando o céu com a oração. E o que importa para nós é, neste mundo tenebroso em que vivemos, estarmos nos lugares celestiais como Paulo e Silas. Há pessoas que pisam sobre os melhores tapetes, mais caros, têm a conta bancária muito bem servida, dirigem os melhores automóveis, os mais caros, mas o coração é amargo, o semblante é decaído. Não existe fé, não existe esperança. Aliás, os países de melhores condições são os que têm os maiores índices de suicídio. Parece estranho isso, mas nós encontramos os maiores índices de pessoas tirando a sua vida na Suécia, na Suíça, em Luxemburgo, na Bélgica, no Japão. As pessoas dizem: falta alguma coisa, falta sentido para a vida. A vida é muito previsível, eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu vou estudar na melhor faculdade, tirar as melhores notas, vou para o melhor trabalho, a empresa já vai me chamar, aí eu faço carreira naquela empresa, aí eu caso, eu me aposento, eu curto a aposentadoria, e depois vem os netos, e depois a vida acaba. Vai ser assim a vida. Há pessoas que, apesar das adversidades, dos apertos, apesar de tanta falta em muitas áreas na sua vida, têm convicções firmes com Deus, amam a Jesus de todo o coração, possuem um coração tratável no Senhor, amam a vida. E é possível sim estar com os pés no tronco, mas o coração nos lugares celestiais. Outra possibilidade, quarta, as canções de louvor nas meia-noites da vida nos ensinam que a hora mais escura da vida é o melhor tempo para adorar. Observe a expressão que aponta o tempo. Era por volta da meia-noite. A meia-noite, nas culturas antigas, era um tempo enigmático. As pessoas tinham medo da meia-noite, do que acontecia depois da meia-noite. Era
a parte mais escura da noite, era a parte mais densa da escuridão. As lendas da época apontavam que depois da meia-noite é que coisas ruins começavam a acontecer no mundo espiritual. Emocionalmente, poderíamos dizer, é a hora da solidão, do silêncio, é a hora da escuridão, é a hora do medo, mas nessas horas mais intensas, nós somos chamados para adorar. Os momentos mais difíceis da vida. Talvez você já tenha passado por algum momento que tenha dito isso. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Já passou por isso? Alguns já passaram. Uma enfermidade, um momento difícil com a família, talvez um divórcio, ou talvez uma situação de perda, de falência, que você olha e diz, eu nunca passei por nada parecido como isso na minha vida. É a meia-noite da vida. Lembro-me da história de John Bunyan. Eu sei que alguns irmãos aqui já leram sobre ele. Um pregador puritano do passado, inglês, pregava o evangelho com muita ousadia, e isso incomodava a coroa da rainha da Inglaterra. Ela não queria que os pregadores puritanos continuassem o seu trabalho com tanta ousadia e intrepidez. E John Bunyan pregava nas ruas, ele pregava no templo no domingo e pregava nas casas, nas minas de carvão, etc. Isso incomodava a sociedade, até que por fim prenderam o John Bunyan como sendo um agitador. E disseram, promete que você deixa de pregar se a gente te soltar. Ele disse, se me soltar eu volto a pregar. E deixaram John Bunyan preso. Bunyan, nesse tempo de prisão, se tornou fraco fisicamente, contraiu a tuberculose, foi entrando em depressão por estar vendo sua família precisar tanto dele. Sua esposa faleceu, sua filha de 12 anos era cega e pela janelinha da prisão ele olhava em partes do dia sua filha cega indo mendigar para poder ter o que comer, e aquilo lhe cortava o coração. Ele era tentado a cada dia a dizer, eu paro de pregar, eu deixo de pregar para cuidar da minha filha, da minha família. E foi nesse estado de tensões, em meio a lágrimas, em meio ao coração apertado, em meio à angústia intensa, que por algumas noites ele dormindo tinha um sonho, que ele não sabe se é um sonho ou uma revelação, que lhe dá o precioso livro, depois escrito, O Peregrino. Alguns aqui talvez já leram O Peregrino. Quem aqui já leu este livro? Isso. Quem não leu, leia. É a história da passagem pela vida de dois homens que vão passando, é como uma parábola, e é como um conto, etc., até chegarem no céu, todas as dificuldades. E esse livro se tornou o livro mais traduzido no meio cristão, depois da Bíblia, logicamente. Se tornou o livro mais lido no meio cristão, depois da Bíblia, logicamente. Da noite mais escura de John Bunyan, sai uma pérola para o cristianismo. O livro Peregrino foi, por muito tempo, por séculos, um livro de consolo àqueles que estão passando pelas dificuldades da vida. Foi um livro de edificação e de sustentação espiritual para aqueles que estão começando na fé cristã. A noite é escura, mas não é estéril. Nas meia-noites da vida, nós podemos adorar, e é o melhor tempo para adorar e deixar que Deus nos use. Há um clássico da harpa cristã que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram
na escuridão. O incêndio de Chicago, 1871, deixou um prejuízo de 200 milhões de dólares. Naquela época era muito dinheiro. 300 vidas que se foram e muita gente desabrigada e falida. Dentre estes, morreu o filho de um advogado cristão, novo convertido a Cristo na época. Converteu-se nas campanhas de Moody e servia a Deus. Pois bem, este advogado perdeu tudo no incêndio, perdeu seu escritório, foi à falência, queimou todos os processos, todas as defesas, etc. E ele disse para sua esposa e para as filhas: nós vamos precisar nos mudar, vamos voltar para a Irlanda do Norte, de onde viemos. Vocês vão antes, eu fico aqui acertando algumas coisas e depois eu vou, e lá nós recomeçamos a nossa vida. E aí a esposa, as duas filhas embarcaram e foram para a Irlanda. Mas ele recebeu dali a alguns dias a notícia de que o navio em que elas foram havia naufragado. Ele recebeu um bilhete, um comunicado dizendo as seguintes frases, as seguintes palavras: salva, porém só. As duas filhas tinham morrido. Mais uma vez seu coração se quebrou. Ele pediu para que um amigo que tinha um navio, um pequeno barco a motor, levasse até o local onde houve o naufrágio. E o capitão disse para ele, o comandante disse: mas doutor, não há nenhuma evidência do navio ali, só sabemos que ele afundou ali, mas me leva lá, eu preciso orar no local. Levou, quando chegou no local, nas coordenadas, o comandante disse: doutor Horácio, é aqui o local. E ele começou a olhar para aquelas águas, chorar, começou a orar a Deus. E dali a alguns momentos ele levantou os olhos para o céu. Deus lhe inspirou de uma forma sobrenatural. E ele começou a compor o lindo hino que cantamos até hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja como for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, sempre sou. Horácio Spafford nunca foi compositor, nunca foi músico, nunca cantou nada, mas na hora mais escura da vida, o Espírito Santo lhe inspirou a uma linda canção que até hoje leva milhares e milhares de pessoas ao conforto espiritual com Deus. As horas escuras da vida podem nos inspirar a louvar, a adorar com o coração, como nunca fizemos antes. A quinta possibilidade, as canções de louvor nas meia-noites da vida nos revelam que os que cantam na prisão jamais estarão realmente presos. Era impossível prender Paulo e Silas. Sabe por quê? Podiam prender o corpo deles, podiam prender no tronco as pernas, podiam passar as correntes na prisão, mas eles eram livres. Eles transformavam qualquer prisão em templo de adoração. Eles faziam da cadeia uma embaixada do reino. Eles continuavam a louvar e adorar como se nada tivesse acontecido de diferente na trajetória da vida. Eles continuavam a buscar a Deus,
com toda a intensidade como faziam em liberdade. Eram livres para cantar, eram livres para adorar, eram livres para entrar na sala do trono em adoração. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas que estão no Novo Testamento. E 4 delas são chamadas epístolas das prisões, porque foram escritas nas prisões. Então, na prisão, ele continuava pastoreando as igrejas com seus escritos. Da prisão, ele continuava orientando os jovens pastores. Da prisão, ele continuava escrevendo para o povo de Deus. A esperança é um sustentáculo da vida. Nós jamais estaremos presos quando a nossa esperança estiver em Cristo, a liberdade interior estiver firmada no Senhor. Nós seremos livres em qualquer lugar, mesmo que numa prisão. Livres em Cristo, livres para que o Evangelho continue. Um homem que nem era cristão conheceu muito bem esse princípio. Viktor Frankl foi preso por ser judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Foi levado para os piores campos de concentração, de Terezin, de Auschwitz e assim por diante. Ele era um pesquisador do comportamento humano, um judeu. E ele ia por onde passava, ia entrevistando pessoas, fazendo anotações em pequenos pedaços de papel, toquinhos de cigarro, com um pequeno lápis. Ele ia montando toda uma teoria, uma tese de que a esperança sustenta a vida. E ele, depois que sai da prisão, acaba a guerra, ele defende uma tese que até hoje figura como parte da ciência do comportamento, a chamada logoterapia, que quer dizer que a esperança mantém a vida. E das noites mais escuras deste homem é que nascem os melhores trabalhos da sua vida. E ele escreve o seguinte depois: a liberdade interior é o único bem que os nazistas não puderam tirar de mim. Eles tiraram tudo. Eles roubaram a minha aliança, as minhas roupas, incendiaram a minha casa, mataram a minha família, etc. Destruíram tudo que eu tinha. Mas a liberdade interior eles não conseguem tirar, mesmo nas piores circunstâncias. Paulo e Silas também da mesma forma. Sexta e última possibilidade: as canções de louvor nas meia-noites da vida nos ensinam que o terremoto é o caminho de Deus para salvar vidas. Dos versículos 26 indo até o 34, Deus salva o carcereiro de Filipos. É provável que todos aqueles que estavam na prisão ouviram o Evangelho, tiveram a sua experiência com Cristo. No dia seguinte já nasce a igreja em Filipos. E a vida, o Evangelho de Cristo, a vida cristã é potencializada depois desse acontecimento. Estranhamente, sofrimento, humilhação e terremoto resultam no nascimento de uma igreja. É o profeta Naum que diz, capítulo 1, versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O carcereiro queria se matar. Como eu já falei, as prisões eram terceirizadas e ele achava que todos tinham fugido e a sua vida agora tinha acabado. E ele teria uma dívida enorme com a sociedade, uma dívida enorme com o Império Romano. Era ele que iria depois para a prisão. Mas, de repente, no meio de tudo isso, Deus está fazendo milagres. O terremoto é um milagre de Deus. Deus age com meios estranhos. Através do terremoto nasce uma igreja. O terremoto não abriu só cadeias, mas abriu corações, manifestou a graça irresistível de Deus.
sacudiu almas que estavam dormentes. Por vezes Deus faz terremotos em nossas vidas, para que depois a gente entenda onde Deus queria chegar. Terremotos, que a gente diz no primeiro momento são as tormentas, e depois Deus vai traçando os seus caminhos, como o profeta Naum diz, e Deus nos dá o resultado pronto dos terremotos da vida lá. É o que C.S. Lewis, filósofo, diz: Deus sussurra na calmaria, mas na dor Ele pega um megafone e fala potencialmente conosco. Eu quero convidar você para ficar em pé neste momento. Antes de orarmos, você vai ver uma foto aqui de uma senhora chamada Fanny Crosby. Ela nasceu em 1820, condado de Putnam, Estados Unidos da América. Com 2 meses de vida, ela ficou cega. Pai morreu, dali um tempo a mãe morreu. Ela foi morar nas fazendas, foi sustentada pelos filhos. Fanny Crosby criou-se com a avó, que era uma crente. Muito cedo passou a amar a música. Compôs milhares de hinos. É interessante que ela compôs como cega e doente. Todas as obras de Fanny Crosby foram 9.000. A pessoa que mais compôs na história. Não existe alguém que tenha composto mais do que Fanny Crosby. Alguns hinos que cantamos até hoje são compostos por ela, como A Deus seja a glória, ou Que segurança sou de Jesus e já desfruto o reino da luz. Cega, órfã, pobre. Como Paulo e Silas, ou como Fanny Crosby, Deus nos leva a adorá-lo nas meia-noites da vida.